Deus querido, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer uma mensagem para você sobre o tema Os Mistérios do Apocalipse. Nós estamos na parte número 27, com essa de hoje. Temos gravado muitas mensagens em áudio. Faz 7 anos que estamos todos os dias pela manhã trazendo mensagens da Bíblia em áudio, Escola da Bíblia em áudio, um curso de teologia gratuito em tua casa. Então nós temos dezenas de grupos de WhatsApp dentro e fora do Brasil, que muitos nos ouvem todo dia, mas o principal é edificar a igreja que nós presidimos aqui em São Luís do Maranhão, onde estou pregando agora, que é a sede do nosso ministério. Nesse momento aqui não tem ninguém, estou gravando de manhã cedo, domingo, para trazer essa mensagem número 27, que, se Deus permitir, será a mensagem em áudio, 80 minutos em áudio, amanhã, que gravamos toda madrugada, enviamos para os nossos grupos de WhatsApp, mas o principal é atingir a denominação que Deus nos colocou a presidir. Aqui em São Luís, que tem a placa Ministério Só Jesus Liberta, que a sede está em São Luís, em frente à televisão difusora Camboa, São Luís, amém? Então, como disse para vocês, queremos apenas fazer um resumo do que vamos pregar na madrugada, se Deus permitir, que é o nossa parte 27 do tema Os Mistérios do Apocalipse. Então esses dias estamos estudando sobre o Apocalipse, falando coisas que pessoas que nunca leram a Bíblia não sabem, pessoas que vêm para as igrejas sem o interesse de descobrir verdades como essa que vamos ler hoje, vai ficar oculto para eles, vai ser um mistério eterno, porque não vão poder descobrir verdades como essas que vamos falar aqui. Então o tema de hoje, da parte 27 dos mistérios do Apocalipse, é Apocalipse 2:7, que eu quero ler contigo. Perdão, 27. Mas eu quero começar a ler até o 25 do Apocalipse 2. Estou lendo na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, que é mais antiga, mas perto do original, onde se lê assim, verso 25: mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Verso 27, que é a bandeira que vamos levantar hoje, diz: e com vara de ferro as regerá, serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Verso 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Verso 29, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. Então, meu amado irmão, nós estamos fazendo esse resumo porque além de trazer um conhecimento para essa plataforma do YouTube, para onde estamos enviando essa mensagem agora, para que multidões saibam coisas que a maioria das igrejas não pregam. Então, mais o motivo principal é porque aqui dentro da nossa denominação, que tem o tema Ministério Só Jesus Liberta, que é a nossa igreja que presidimos, está celebrando 18 anos de fundação aqui neste lugar em Camboa, São Luís. E o que ocorre, meus amados irmãos, nessa festa está tendo um tema como vaso na mão do oleiro. É o tema que começou na sexta-feira, no sábado,
E hoje, domingo à noite, também vai haver pregadores. Então, cada dia vieram pregadores para falar sobre o termo o vaso da mão do oleiro. Então, muitos deles usaram o texto de Jeremias 18, 1 ao 6, que vamos ler aqui também. E eu quero dar também minha participação, já que eu não fui colocado para ser um dos pregadores principais da nossa festa. Por quê? Porque achamos melhor chamar pessoas de outras denominações para falar o tema, que alguns já estão aí nessa plataforma aqui do YouTube com suas pregações sobre o tema vaso da mão do oleiro, que foi pregado daqui para trás, de sexta-feira e sábado, e deve ser pregado hoje de 5:30 da tarde às 8 da noite, em frente à televisão difusora. Já chamo você que mora aqui por perto, que queira participar de uma igreja verdadeira, que prega verdades como essas que nós pregamos aqui, que você venha ser membro de uma igreja como essa, que está preocupado com a tua alma. Bem, então eu quero falar desse tema aqui. Apocalipse 2, 27, Cristo, depois de mais de 60 anos depois da sua ressurreição, decide se apresentar para João, um dos discípulos de Cristo. E ele mandou João escrever 7 cartas para 7 igrejas que estavam na Ásia. Uma das cartas foi essa aqui, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, meus irmãos, era uma igreja que estava precisando muito receber uma carta como essa. Mas o que Deus queria fazer mesmo era dar essa mensagem de Apocalipse 2, 27, que o projeto de Deus era fazer aquela igreja quebrar vasos, como um oleiro quebra um vaso. Por quê, meus irmãos? Primeiro, a igreja de Tiatira estava envolvida com um negócio chamado falsa profetisa. Nesse texto, irmãos, de Apocalipse, desde o verso 20, diz que a igreja tolerava uma mulher que pregava, mas o próprio Cristo chamava ela de falsa profetisa. Então, mas como que uma igreja que tem uma falsa profetisa pregando, ensinando, pode quebrar vaso da mão do oleiro? Mas esse era o projeto. Toda igreja verdadeira, o projeto é quebrar o vaso, tanto na igreja como dos que ouvem a palavra. O que é o vaso? O coração humano, onde o Espírito Santo deve habitar, para que Deus possa usar esta pessoa para uma grande obra, já que na Bíblia diz que a igreja está dividida em 4 tipos de vaso. 2 Timóteo 2, 19 ao 21, diz que na igreja tem vaso de pau, de barro, de prata e de ouro, uns para honra, outros para desonra. Então esse é o quadro de toda a igreja, dividida em 4 tipos de gente. Em Romanos 9, 20 ao 23, Paulo diz que o mundo está dividido em 2 grupos de vaso. No verso 20 e 21 ele diz: um grupo é vaso da ira, preparado para o dia da ira e da perdição. Vaso, repito, Romanos 9, 21, vasos preparados para a perdição. Então, pessoas que estão se preparando, mesmo estando cantando, pregando nas igrejas, estão se preparando para ser perdido, porque o conserto do seu vaso ele não quer.
sua vida com Deus, ele entra e sai do mesmo jeito, porque recebe profecias por aí, de religiões, ou até de igrejas que se dizem cristãs, e diz, já está tudo bem, já estamos salvos, todo mundo vai para o céu, Deus é Pai de todo. Outro diz, somos salvos pela graça, e não quer saber sobre o vaso. Mas eu quero te falar que o projeto dessa igreja, Deus disse, você vai receber grandes vitórias se você fizer Apocalipse 2, 27, quebrar vaso como um obreiro, ou melhor, oleiro quebra um vaso. Então a missão da verdadeira igreja é a mesma de Jeremias, que inclusive aqui nessa festa da igreja Ministério Só Jesus Liberta em Camboa, vários pregadores já têm falado aqui sobre Jeremias 18, que eu quero ler com você, que esse era o projeto de Deus para Israel, mais ou menos no ano 500 a.C. Israel estava cheio de pecados, que não queria se consertar, não queria se arrepender jamais. E Deus então diz para Jeremias, vai lá Jeremias, e diz para eles, Jeremias, se eles não se arrependerem, Jeremias, eu vou fazer isso contra eles. Isso é Jeremias 18, 7 em diante. Mas antes ele queria restaurar. Então toda a igreja que não tem duas mensagens, uma que Deus quer restaurar, mas também tem Gálatas 6, 7 e 8, diz, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear ele vai colher. Quem semeia na carne, da carne vai colher a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Quando uma igreja não dá as duas opções, a pessoa pensa que Deus vai receber ele de qualquer jeito, que mesmo que ele seja membro de uma igreja, está tudo bem, mesmo ele vivendo como estava a igreja de Tiatira, do Apocalipse 2, 20 ao 23, uma igreja onde o próprio Cristo estava trazendo muita condenação contra aquela igreja, mas o que ele queria, mesmo quando põe uma igreja na terra, em qualquer bairro, em qualquer cidade, é quebrar vaso, é usar a igreja para quebrar vaso, primeiro os vasos de dentro, para fazer novo, uma nova criatura, uma nova vida, um novo coração, um novo tudo. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz esse texto, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quando uma igreja não diz isso, que Deus quer transformar o ser humano e dar uma chance para ele, então uma igreja está se omitindo com falsa profecia, está pregando coisa apenas que o povo quer ouvir, e não o que Deus quer de verdade, avisar que uma igreja não é lugar de brincadeira, é um lugar de conserto, é um lugar de trabalho. Muita gente aí fora precisa de um vaso verdadeiro para falar, para ser usado por Deus, para falar verdades que a maioria dos cristãos não prega. Isso Deus estava cobrando da igreja de Tiatira, porque lá tinha a falsa profetisa ensinando idolatria para o povo. Apocalipse 2, 20 e 23. Mas ele queria, Deus, era que ela pregasse a verdade, para que principalmente destruir o ser humano velho com a palavra, com a verdade, que Deus queria fazer o mesmo através de Jeremias. Eu estou fazendo apenas aqui um resumo, tá bom? E se Deus permitir, vou falar em áudio na escola bíblica na madrugada. Se não der certo, nós estamos sempre enviando mensagem antiga, já gravada, que nós temos multidão de mensagem em áudio e vídeo gravada aqui nessa plataforma. Existe a maneira de você buscar 4 plataformas de vídeo que nós já temos aqui, com mais de 800 vídeos de vários temas
muitos alertas sobre o que Deus de verdade quer para o seu povo. Preciso que você pegue, digitando aqui o canal aqui no YouTube, A Verdade Vos Libertará, Wagner de Jesus, e vai em cima do canal, você vai ver como você pega os outros canais e passe essas mensagens para alguém, indique esse canal para alguém, seja membro desse canal, ative o sininho que está aí, para que toda vez que a gente vier a mensagem nova, Deus vai fazer você ouvir um plim-plim, para você saber que a gente acabou de mandar uma mensagem nova para este canal. Vamos ler Jeremias 18, que era o projeto de Deus para Israel da época, através de Jeremias, e é também para a igreja de hoje, que Deus requereu em Apocalipse 2, 27. Então está aqui, ó. Jeremias 18, 1 em diante diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Verso 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Verso 5: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que é como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então eu sei que muita gente, quando prega sobre isso, diz: Deus não quer destruir ninguém, por isso manda essa mensagem. Eu sei que a verdade é essa. Deus não tem interesse que ninguém se perca, é isso mesmo. Mas você tem que falar sobre a consequência de um ser humano não deixar Deus trabalhar na vida dele, como um oleiro trabalha num vaso. Aqui diz que Jeremias foi levado para um local onde tinha um homem com um monte de barro na mão. E lá, quando ele mexia para tentar fazer um vaso, ali quebrava. Querido, eu trabalho em Alcântara, uma semana lá, outra aqui. Quando eu estou lá em Alcântara, toda semana eu trabalho com esse tipo de barro, você sabia? Toda semana. Esse barro que faz pote, mas eu não faço pote, é porque eu trabalho lá com a beira sem ferrão. E para vedar a caixa, só tem um tipo de barro que eu posso usar, é o mesmo barro que faz pote, porque existe um monte de tipo de barros, mas a maioria dos barros não presta para fazer pote. Só de verdade o barro, por exemplo, lá em Alcântara tem uma comunidade chamada Itamatatiwa, que eles fazem muito esse vaso de barro. Inclusive aqui perto de mim, na minha frente, tem muitos potes que vieram de lá, de barro, do Itamatatiwa, em Alcântara. Então, meus amados irmãos, quando você vai mexer, por exemplo, eu quando mexo com esse tipo de barro, que é chamado de argila, que é diferente do barro que você compra por aí para rebocar a casa, para fazer tijolo, etc. É diferente. Então, é barro para fazer barro para fazer vaso. Então, quando eu mexo lá, sempre vem uma pedrinha no meio, alguma coisa, e aquilo você tem que jogar fora. Assim é quando vai fazer um oleiro fazer um barro, para poder fazer o vaso, tem que tirar muita sujeira, tem que deixar só o que presta, principalmente porque o vaso quebra. Mas eu quero falar de quebrar. Deus estava usando o termo quebrar. Jeremias, o vaso quebrou na mão do oleiro.
diz 18:4 de Jeremias. Irmão, tem duas maneiras da pessoa quebrar o seu vaso. É quando ele mesmo se quebra. É como aconteceu lá, o vaso quebrou na mão do oleiro. Quer dizer, não foi Deus que quebrou. Jeremias 18:4. Foi ele mesmo usando a vida dele, ou melhor, Israel, que fez um monte de malignidades. E depois, eles mesmos tiveram um monte de tribulações por causa das suas malignidades. Então eles mesmos estavam se quebrando. É como hoje, uma igreja verdadeira prega e diz: irmão, pare de fumar, pare de tomar bebida alcoólica, isso. A Bíblia diz que quem faz isso não entra no céu. Aí, eu não quero essa igreja, eu vou para outra. Quer dizer, Deus preocupado em destruir o ser humano nessa área, fazer uma nova criatura liberta disso daí, por causa de consequência. Multidão estão morrendo de câncer no esôfago, eles estão destruindo por causa do cigarro. Multidão estão morrendo de acidente de carro, por causa de desastre, dirigindo bêbado, por aí vai. Pessoas quebrando seu próprio vaso, só depois que morrem, vão dizer: ou porque eu não ouvi aquela mensagem. Tantos que estão na prostituição pegam AIDS, no homossexualismo pegam AIDS. Multidão já morreram de AIDS, muitos já morreram de overdose. Quando morre, vai dizer: por que eu não ouvi aquela mensagem de destruição do meu vaso? Aí não adianta mais. Mas também, meu amado irmão, existe o próprio Deus quebrando, tá bom? Quando Deus quebra, por exemplo, aqui em Zacarias, aqui diz que Deus estava quebrando pessoas. Olha aqui, ó. Aqui é quando o próprio Deus quebra. Capítulo 11, verso 6. Eu vou ler desde o verso 4 em diante. Diz, capítulo 11, verso 4, diz: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm preocupados, cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque ei, enriquecido, seus pastores não têm piedade delas. Verso 6, certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra. Isso aqui dizendo para Israel, para o povo de Deus. Verso 6, repito. Deixa eu ver o horário aqui para não gastar muito tempo. Diz: certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro, na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, eu não os livrarei da sua mão. Verso 7. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei suavidade, a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. Verso 8. E destruí os 3 pastores em 1 mês, porque se angustiou deles a minha alma, também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. O que for destruído, seja. E as que restarem, comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade, e a quebrei, para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. Foi quebrada, verso 11. Naquele dia, conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. O Zacarias, irmãos, pregou anos depois da pregação de Jeremias. O Jeremias pregou para que Israel não fosse enviado para o cativeiro babilônico, que não quiseram ouvir a mensagem de Jeremias e passaram por isso 70 anos presos em Babilônia, como escravo do rei Nabucodonosor de Babilônia, por não ouvir a mensagem de Jeremias. O Zacarias pregou quando eles voltaram
depois de 70 anos preso, muitos de Israel ainda viviam fazendo exatamente a mesma coisa errada que fez Deus enviar eles para o cativeiro. Mas só que não foi só isso, irmão. Olha o que Deus havia dito: eu quebrei a aliança com os pastores de Israel. Porque dentro de Israel ainda havia gente pregando, ensinando, mas nunca era para quebrar o vaso. Como Jeremias estava dizendo: quebra o vaso, rapaz, ou melhor, tira isso de ti. Então Deus disse: olha, vocês estão pregando, mas eu não tenho nada a ver com vocês. Essa religião de vocês não vale, não serve para me dar comunhão comigo, porque vocês não querem quebrar esse vaso, melhor, não querem destruir a natureza velha. Aí o que foi que Deus disse para Jeremias? Aqui, ó, 18. Jeremias 18, 7. Diz: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava de fazer. No momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que eu tinha lhe dito que faria. Ora, ao verso 11, ora, para o mesmo de Jeremias 18, 1 ao 6, que ele queria quebrar para desfazer aquela natureza velha, maligna, que aqui Deus chama eles de povo maligno, muitas vezes, que eu vou já ler para você. Então aqui diz, ó, esse mesmo povo, ele disse, ó, verso 11, Jeremias 18, ora, pois, fala agora aos moradores de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, melhorai vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, verso 12, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Ó, um povo de malvado coração, que vivia dentro onde Jeremias pregava, que não se arrependia de nada, e Deus dizia: quero quebrar vocês. Como esse oleiro está fazendo aí para fazer um vaso novo? E eles diziam negativo. Quem é idólatra vai continuar idólatra, quem é ladrão vai continuar ladrão, quem odeia, que é um ímpio, perverso, vai continuar. Quem fuma cigarro, quem é gay, vai continuar dentro da casa de Deus, louvando, adorando. Mas Deus estava te avisando: se tu não deixar te quebrar, tu vai passar 70 anos no cativeiro em Babilônia. Mas o pior não foi isso, irmão. Se fosse só isso, era bom. O pior é que o povo que foi levado, o povo de Deus, de Israel, o único povo de Deus da época era o povo de Israel. A parte que foi para a Babilônia foi um povo pequeno, porque uma parte maior foi morta na guerra. Nabucodonosor invadiu a cidade depois da pregação de Jeremias, matou muita gente, irmão. Muitos morreram de fome durante um cerco de mais de 40 dias. Babilônia cercou a cidade, depois incendiou a cidade, destruiu o templo, matou velho, criança. Você vai ver no final de 2 Crônicas, lê lá os 2 últimos capítulos de 2 Crônica, contando como Nabucodonosor invadiu, matou velho, matou criança, muita gente do povo de Deus. Por quê? Como hoje a gente fica aqui, ó, cantando, pregando, e a pessoa diz: bora mudar nosso vaso, bora, e canta música linda sobre o negócio de vaso. Eu quero dar meu vaso, quero ser usado com meu vaso. Mas quando dizer eu quero para te arrepender, tem um monte de coisa para você se arrepender, como aquele de Apocalipse 3,
19, que Jesus diz: ser zeloso, te arrepende. Ele diz para Laodiceia, que a gente já estudou aqui, uma igreja que nunca se arrependeu de nada. Foi preciso ele mandar aquela carta. Então, vaso na mão de oleiro. A igreja de Israel tinha um homem só que tinha essa mensagem para dar, porque os líderes de Israel, ninguém pregava nada disso. Deus então diz: eu vou falar contigo, Jeremias. Jeremias 18:1. Tu vai ouvir minhas palavras, Jeremias. Então significa que a maioria que está pregando sobre vaso na mão de oleiro, quando não tem uma mensagem como essa, não foi Deus que deu mensagem para ela. Ele está pregando para impressionar, ele está pregando para agradar, fazendo o povo pular, gritar, aplaudir. Mas se não pregar como Jeremias pregou, para mudança de vida, não foi Deus que disse: tu está ouvindo minhas palavras, Jeremias, por isso você vai dizer o que eu te mandar. Olha a mensagem que era para Jeremias fazer. Olha o capítulo 1. Eu vou encerrar com isso aqui, ó, que é só um resumo. 1 verso 9 e 10 diz: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, muitas vezes quando a gente vai pregar igual Jeremias, que a maioria das pregações de hoje nos púlpitos de igrejas nunca é igual a de Jeremias, mesmo quando vê um povo que nunca se arrepende de nada, não serve para nada, o inútil de Mateus 25:30, que Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Muitos pregadores não estão interessados em pregar nada, mas quando prega, muitos vão embora, não voltam mais. Sabe o que está fazendo? A pregação está arrancando eles da igreja. Mas Deus, irmão, não está preocupado com quem sai. Deus está preocupado com quem ouve, porque essa mensagem é para livrar de um futuro que a pessoa está plantando contra si mesmo. E tem que ter o aviso. Então eu vou ficar por aqui, tá bom? Só para vocês entenderem o que Jeremias pregava para aquele povo. Jeremias 15:7. Eu os desfilhei, destruí o meu povo. Essa é a mensagem que Deus disse para Jeremias: matei os filhos de vocês. Aqui diz, Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. Aí aqui, Jeremias 44:13. Eu os visitarei com a espada, com a fome, com a peste, como fiz com Jerusalém. Aqui em Jeremias 44:11 diz: eu ponho o meu rosto contra vós para o mal, para desarraigar a todo o Judá, que está falando para o povo de Deus. Aqui em Jeremias 37:17 diz: nas mãos do rei da Babilônia tu serás entregue. Aqui, em Jeremias 7:1-3 diz: Deus disse: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra, vocês que entram nessas portas para adorar o Senhor, melhorai vossos caminhos, as vossas obras, vos farei habitar neste lugar. Então, vamos ter cuidado. Eu fico por aqui. Se você quiser ouvir essa mensagem melhor, porque Deus quer mudar o vaso na mão do oleiro, transformar você e eu, para não ter as mesmas consequências que Israel teve. Amém? E Deus quer tratar conosco. Amém? Tá. Se você quer entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber mensagem de áudio todo dia, entra aí no meu zap digitando 98490-4763, código do Maranhão 98. Fora do Brasil você põe 55. Tá bom? E peça: quero entrar no grupo de WhatsApp e receber gratuitamente escola de teologia de graça. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Amém, 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 amém.